Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao primeiro vídeo. A gente começou no vídeo anterior a falar sobre a função administrativa e organização. Então a gente fez uma diferenciação entre o conceito de organização como unidade ou entidade social, organização como função administrativa. Agora a gente vai abordar mais especificamente a organização, né, como função administrativa, tá? Como vocês podem ver aí na nossa telinha, a gente vai iniciar com o conceito propriamente dito da função administrativa e organização. Eu gosto sempre, pessoal, de conceituar trazendo pedaços desse conceito para que vocês possam amadurecer na mente de vocês e gravar com mais facilidade. Então, quando a gente fala da organização como função administrativa, a gente fala, pessoal, do ato de organizar, de estruturar, de integrar, de estabelecer comunicação entre quem? Aí tem 4 fatores importantes: pessoas, estrutura, tecnologia e propósitos, certo? Então, assim, se eu planejei, estabeleci objetivos para a minha organização, estabeleci os recursos necessários, quem vai fazer o quê, quando vai fazer, em quanto tempo, eu tenho agora que estruturar os recursos dentro da minha organização. Beleza, eu já sei quais são os recursos. Mas quais serão as atividades? E as atividades vão estar em quais unidades da minha organização? E essas atividades vão necessitar de quais e quanto de recurso? Então, essa distribuição, essa estruturação dentro da minha organização, quem vai fazer? A função organização. E é como vocês podem ver, a gente tem, há pessoas capazes de se comunicarem, dispostas a participar e a contribuir com a ação conjunta, a fim de alcançarem objetivos em comum. Então, veja, a gente está aqui trabalhando, né, uma estrutura capaz e necessária para que se possa alcançar os objetivos da organização. Então, quando a gente fala de função administrativa organização, a gente está falando de estrutura organizacional, da construção da estrutura organizacional. E aí tem 3 fatores principais que dão base, são pilares para a minha função administrativa organização e, consequentemente, para a estrutura organizacional, que é o conjunto de tarefas formais, as relações de subordinação e coordenação. Já já vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas. Mas para vocês entenderem, né, o que é a estrutura organizacional, novamente, quando eu falo da função organização, eu levo, consequentemente, para a construção de uma estrutura organizacional. Por quê? Como eu falei para vocês, eu preciso distribuir os recursos, eu preciso estruturar as unidades dentro da minha organização, eu preciso colocar os cargos e as pessoas corretas nos lugares corretos, para que possam utilizar esses recursos através de suas atribuições e alcançar os objetivos de maneira eficiente e eficaz. Para isso, eu preciso de uma estrutura organizacional. E a estrutura organizacional, como vocês podem ver no nosso slide, ela é, a arquitetura da minha organização, ela é o esqueleto da minha organização. E ela é representada através do organograma. É como as atividades da organização são divididas, organizadas, coordenadas. Então, quando a gente... vocês estão vendo aí no nosso slide um pequeno organograma. Presidência, assessoria, 3 setores, marketing, produção e RH. E abaixo tem vendas, departamento de pessoal e a psicóloga. Vocês conseguem, visualizando esse organograma aí, entender quais são as atividades da organização, marketing, produção e RH, de que forma elas estão distribuídas nos setores e as pessoas que estão trabalhando dentro dessa organização. E, logicamente, a gente precisa distribuir nesses setores os recursos necessários. E isso a função organização, através da estrutura organizacional, vai possibilitar para os nossos gestores e gestoras. E aí, por fim, para vocês possam compreender os 3 pilares, as bases que constroem a estrutura organizacional, nós temos o conjunto de tarefas formais das unidades organizacionais. Então, eu preciso especializar, eu preciso definir quais são as atividades e tarefas a serem desenvolvidas, desempenhadas na minha organização. Em seguida, ter as relações de subordinação. Vocês viram lá no slide anterior, naquele organograma, os níveis organizacionais. Quem é subordinado a quem é superior a quem é líder, quem é chefe de quem, está tudo muito claro no organograma. Então eu tenho que ter essas relações de subordinação e a comunicação entre esses níveis hierárquicos através das linhas de autoridade, de responsabilidade. E aí é o que vai formar a nossa amplitude administrativa ou amplitude de controle.
E aí a gente consegue ter toda uma comunicação entre esses órgãos e pessoas através dessas linhas de autoridade, de responsabilidade, da nossa amplitude de controle, formando a estrutura administrativa. Tá, beleza? Deu para compreender? No próximo vídeo a gente dá continuidade falando sobre amplitude de controle ou amplitude administrativa, centralização e descentralização. Valeu, pessoal!